de São Paulo. Evidentemente, logicamente, mas lógica e evidentemente mesmo, não existe uma só linha em jornal nenhum. Também pudera. É gente pobre. Também pudera. Este caso é do Jardim Imperial. E também pudera. Isto ficou tão comum. Isto virou carne de vaca. Isto é tão comum, que não vale a pena. Não vale a pena não pra gente, mas pra grande imprensa. São casos, só casos. São, coisas rotineiras, comuns em São Paulo. Mas eu não me acostumo com isto. E acho até que é um assinte. Acho até que é um ultraje. Acho até que é um desafio. Acho até que é humilhante e aviltante se acostumar com casos como este. Acompanhe. Acompanhe. É a segunda vez que nós noticiamos caso desta família. É a segunda vez que a gente fala desta família. Márcio. A história dele agora. Márcio Sanches. Márcio! 26 anos de idade. Márcio, um rapaz pertencente a uma família humilde. Márcio, ele que mora na região do Perialto, o Jardim Perialto, que fica na zona norte de São Paulo. Márcio, ele é um rapaz comunicativo, trabalhador, não é de coisa errada, não gosta de coisa errada. É um homem decente. É um homem decente. Quando ele era garoto, quando era mocinho, aconteceu um fato em sua família. No início de sua adolescência, aconteceu um triste fato que o marcou muito. Márcio, ele tinha um irmão chamado José. José, irmão do Márcio. José era bom, trabalhador, sem vícios. José, ele gostou de uma jovem. José tinha um apelido Nenê Galinha. Era o apelido do José, conhecido na região Nenê Galinha. Embora tivesse este apelido, ele era um rapaz direito, honesto, trabalhador, sem vícios, o Nenê Galinha. Nenê Galinha, que também morava lá na região do Perialto. Acontece que lá determinados elementos não iam com a cara dele, com o jeito dele, e decidiram impedir que ele namorasse uma moça de lá. Ele começou a ter um relacionamento sério com uma moça que morava também no Peri, e uma turminha decidiu, não vai. Uma turminha decidiu que o Nenê não iria namorar com aquela moça. Só que o Nenê foi em frente. Ele ficou noivo com a moça e pretendia, lógico, casar com ela. Só que os elementos disseram não vai casar e não casou. Mataram ele. Simplesmente armaram uma cilada e o mataram. Mataram o Nenê Galinha. A família recorda até hoje que a gente fez uma reportagem. E os autores da morte do Nenê foram pegos. O irmão dele,
O irmão dele, o Márcio, era jovenzinho na época. Márcio foi crescendo, inconformado como todo mundo, como toda a família, inconformado com o que tinha acontecido com seu irmão Nenê. Ele achava muita injustiça. Márcio, ele estudou durante um determinado tempo, depois começou a trabalhar. Márcio, ele começou a trabalhar numa marcenaria e se deu muito bem. Em pouco tempo, Márcio aprendeu todo o serviço, pegou o gosto pela profissão. Os trabalhos que faz, pode-se dizer, são muito bem feitos, caprichados. Tem gente que chega a dizer que é trabalho perfeito. Ele é caprichoso. Ele trabalha muito bem. Bem, com o tempo, Márcio chegou à conclusão seguinte: se ele trabalhasse por conta, ele ganharia mais. Se ele não trabalhasse de empregado, se ele fosse seu próprio patrão, ele ganharia mais. Foi assim que lá mesmo na região do Jardim Perialto, Márcio começou a trabalhar por conta. Um trabalho aqui, outro trabalho ali, sempre caprichado, sempre elogiado, sempre quem fazia um serviço, quem o contratava para um trabalho, ficava satisfeito e passava em frente. Olha, aquele cara trabalha bem, aquele cara trabalha bem, aquele cara trabalha bem. E o Márcio foi conseguindo ganhar um bom dinheiro. Márcio, que mora com sua mãe Guiomar. Márcio, que mora lá na região do Perialto e procura ajudá-la ao máximo. Márcio, quando não está trabalhando, ele é como todo mundo. Gosta de amigos, gosta de um papo, gosta de tomar uma cerveja, vai num forró. Tem um forró pertinho de onde ele mora, ele vai paquerar. E nada de fazer coisas erradas, como droga, como coisa errada, nada. É um bom rapaz. Márcio, que fala de boca cheia: eu sou um cara decente. Comigo é na moral, na decência. E foi assim que chegamos há 15 dias atrás. Há 15 dias atrás, tudo corria naturalmente, tudo corria normalmente. Márcio, ele estava 15 dias atrás numa festa junina. Ele participava lá no Perialto de uma festa junina e tudo era só alegria. Era felicidade, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo, paquerando, olhando para um, olhando para outro, falando com um, falando com outro, música daqui, música de lá. Tudo era só alegria mesmo. Foi quando chegou um bando que sem mais nem menos começou a atirar. Incrível. Uma turminha teria chegado ali num chevette branco e começou a dar tiros pra todo lado. Isso mesmo, tiros naquela festa junina com muita gente. Uma das balas acertou um menor de 16 anos de idade. Aí foi correria. Os criminosos, aqueles que atiraram, fugiram num chevette branco. Prestem atenção, fugiram num chevette branco. Bem, o menor atingido, o único atingido, não morreu, não. O menor foi socorrido, ficou internado. O Márcio, que estava naquela festa, ficou revoltado. Ele foi chamado para ser testemunha e foi o único que falou a verdade.
Os caras, os bandidos, fugiram num Chevette branco. São maus elementos. É o Nilson, o Dilson, o Peba, o Gordo. Ele ficou revoltado e deu nome. Falou do Chevette branco e deu nome. Nilson, Dilson, Peba e Gordo. De posse do Chevette branco, da informação do Chevette branco, de posse da informação de nomes, a PM sai atrás. Policiais militares saem em diligência e prendem os elementos do Chevette branco. Todo mundo no DP. Os elementos não, a gente não, nem tava lá. Logo apareceram 2 advogados. A vítima foi levada até o 38, o rapazinho ferido. E além de não reconhecer os elementos, ele falou: não era Chevette branco, era Opala branco. Solta os caras. Solta os caras. A vítima, que é vítima, que recebeu o tiro, diz que não era nem Chevette, era Opala. E não reconheceu os elementos, solta os caras. Os elementos foram libertados e na frente de muita gente. Na frente! Na frente! Na frente! Na frente de muita gente, eles disseram para o Márcio: você vai se arrepender do que fez, meu. Vai se arrepender! Vai se arrepender! Ameaçaram ali na delegacia o Márcio. Ameaçaram o Márcio. Por quê? Porque o Márcio falou de Chevette branco, deu nomes. Você vai se arrepender do que fez. O menor provavelmente ficou na dele com medo. Porque também não tem cabimento colocar a vítima com essa turma toda para reconhecer. A pessoa afina mesmo, tomou tiro. Tomou tiro. Vai reconhecer? E o Márcio? O Márcio ficou com cara de bobo, ameaçado, sobrou para ele. Mas ele ficou no veneno na revolta. Mas fazer o quê? Márcio, mais uma vez, sentiu-se injustiçado. O menor claramente ficou com medo. Márcio permanece morando com a sua mãe, trabalhando como marceneiro por conta. E os amigos, os familiares, os conhecidos que sabem da história, dizem pra ele: toma cuidado, meu. Toma cuidado, fique esperto. Pô, os caras estão no veneno com você, te ameaçaram. Ameaça de bandido hoje em dia não é da boca pra fora, não. Antigamente era, agora não é mais. Só que o Márcio, de cabeça levantada: pô, não devo nada pra ninguém, quem deve, eles que devem. Eu não devo nada pra ninguém. E foi assim que chegamos na noite do sábado. Sábado à noite, sábado noite fria. Mesmo assim, noite fria. Mesmo assim, Márcio foi num forró existente lá mesmo no Jardim Perialto. E na frente desse forró tem uma pizzaria. Então, na noite do sábado, ele foi naquele forró e na frente deste forró tem uma pizzaria. Ali, aquele trecho do Perialto é muito movimentado. Estava mesmo com frio, movimentado, sábado à noite, muita gente por ali. 10 horas da noite. O forró alegre, o forró animado. Márcio estava na rua, na frente do forró pizzaria.
Foi quando de repente, parou na frente do Comércio Forró Pizzaria. Que carro parou? Um Chevette branco. E não era só um Chevette branco, não. Parou um Chevette branco, parou um Monza preto. E entre os elementos dos cargos estavam o Nilson, o Dilson, o Peba, o Gordo. Os mesmos de 15 dias atrás. Foram na direção do Márcio, não falaram nada, mas começaram a atirar. Foram vários tiros em cima do Márcio. Um grande tumulto naquele momento. Gente correndo do forró, gente correndo da pizzaria, gente correndo para todo lado, panicou. Os elementos então subiram no Chevette, no Monza e fugiram. No Chevette branco, no Monza preto, os elementos fugiram. Socorro foi providenciado para Márcio. Ele foi socorrido. Ele foi levado ao hospital da Cachoeirinha, mas morreu. Só que desta vez, mais testemunhas apareceram e tudo foi registrado na 38 pelo Dr. Walter Silva. Tudo leva a crer que o motivo, foi o que aconteceu há 15 dias. A polícia não quer. A polícia fala. Informou isso para nós. Não quer dizer do andamento das diligências, se já prendeu alguém ou não. A família não quer nem papo. Diz, que adianta? Que adianta? O Márcio falou. Foi testemunha, e daí? Morreu. É incrível. É inacreditável o que acontece. Por isso que em todo lugar, muito justificadamente, não é nem por medo nem covardia, mas não vi, não sei, não tava lá, só escutei os tiros, nem sabia se era tiro ou bombinha, pensei até que era gol do Corinthians. Ah, não fez gol? Pensei que era gol do Fluminense. É por isso que ninguém fala nada. É por isso que ninguém diz nada. Esse Márcio decidiu, tinha uma festa junina, ele decidiu, já que os caras chegaram atirando na festa, ele decidiu falar. Falou e deu no quê? Os elementos não foram nem pegos nem nada, porque impera a lei do medo, e tem que imperar mesmo, ou não tem que imperar? Ou não tem que imperar? É impressionante. Os elementos voltam no mesmo carro e matam. E não querem saber se tem testemunha. Não é que matam na quebrada. Vejam a diferença. Vingança sempre teve. Mas hoje, os caras não querem nem saber. Eles matam assim no meio de todo mundo. Não querem saber, eles matam no meio de todo mundo. E ai de quem abre a boca. Porque tem algo de muito errado. Aliás, nós estamos um pouco atrasados. Os senhores, meus amigos, quem ouve a gente eu posso chamar de meu amigo. Que se não fosse meu amigo, não gostasse da gente, não estava ouvindo a gente. O senhor, meu amigo, a senhora, minha amiga, você é testemunha que nós, há pelo menos uns 10 anos,
Mais ou menos isso. Pai, não vamos exagerar. 9 anos. Férias. Estamos falando o quê? O Brasil caminhava a passos largos para se transformar, porque era um fato histórico, numa Itália de antes da Operação Mãos Limpas. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes a gente disse também: só se resolverá ou se colocará no caminho certo para a solução quando a gente aplicar uma operação nos moldes, Operação Mãos Limpas da Itália. Isto nós estamos falando há 9 anos. Por que falávamos assim? Porque, desculpem, estudiosos que somos dos criminosos e crimes, estudiosos e ledores que somos, a gente via que em todo o país do mundo o desenvolvimento do crime levava a um determinado estágio. E o Brasil, não sei porquê, caminhou a passos largos rumo ao que acontecia na Itália. Primeiro, assaltos em geral, o domínio, a formação de gangues mais poderosas. Depois gerou a formação da máfia, mas existiam sociedades daqui e de lá, como PCC, CDL e Companhia Bela. O domínio de determinadas famílias lá ou quadrilhas aqui, o envolvimento de gente importante, a conivência de muita gente e de assaltos comuns a assalto a banco, de assaltos a banco a sequestros. Depois o ataque a autoridades, jornalistas, etc. e tal. Isto nós falamos há 8, 9, 10 anos atrás. Não tem a matéria de capa do Fantástico, que eles chamam de matéria de capa? A comparação do que está acontecendo àquilo que aconteceu na Itália. E como solução, a implantação do esquema Mãos Limpas. Só que eles esquecem uma coisa. Para que exista a Operação Mãos Limpas, tem que começar a se afastar corrupto. Senão o corrupto próprio denuncia. Pode ver todo o problema de corrupção nos meios policiais, e falo eu, dos meios policiais agora. Poderia falar de outros meios, inclusive jornalísticos também. Políticos, etc. e tal. Mas estou falando policial. Pode ver qualquer filme, sempre tem um polícia que entrega o ouro para bandido. Então, antes de mais nada, tem que fazer uma limpeza interna. Como a gente pode querer que a rua esteja limpa se a casa da gente está suja? Tá faltando coragem. Tá faltando coragem. Tá faltando peito, determinação. Porque o que a gente está falando não é que eu sei, é de conhecimento notório e público policialmente se falando. Qualquer policial de qualquer delegacia periférica sabe. Imagine os de delegacias mais centrais e de departamentos mais, pelo menos teoricamente, atuantes. O crime está na mão da polícia. O que eu estou falando? O crime está na mão da polícia. Como assim? Ou a polícia está macumunada, ou ela própria realiza determinadas ações criminosas. Quando a gente chega num estágio como este,
é desalentador. Então nós precisamos de uma força-tarefa, para usar um nome que já se usa, mas uma força-tarefa formada por gente que conhece. Não adianta eu formar uma força-tarefa para jogar basquete de gente que não conhece o que é basquete, ou que sabe de basquete pela TV. Então a força-tarefa, querem o quê? Oficiais da Polícia Militar, delegados de polícia, investigadores principalmente, que é quem vai pra rua, soldado que vai pra rua. Porque quando formam forças-tarefas, o que é que eles fazem? Convidam tenentes-coronéis que há 30 anos não vão pra rua. Convidam delegados que há 30 anos não sobem numa viatura de diligência. Estão afastados da realidade. São chefes, muitas vezes competentes, mas afastados daquele convívio. Então pegar estes e pegar também os atuantes. Pegar, porque, por exemplo, eu acho o Filipão foi um grande técnico, mas jogar bola não dava para ele. Então, há necessidade dos planificadores e dos executores. E na planificação, o consenso geral. Promotores públicos acostumados a lidar, pelo menos teoricamente. Eu acho até que as diligências feitas em conjunto, justiça, polícia, quem sabe até exército, quem sabe até Polícia Federal, dividir. Porque o que acontece hoje é que é tão centralizador o combate a determinadas camadas de crime que se torna fácil corromper. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Que ódio! Clóvis fingia. Ele fingia que gostava de Silvio. Ele fingia que Silvio era seu grande amigo. Mas no fundo, bem lá no fundo, ele odiava. Ele sentia inveja, ele sentia ciúmes, ele odiava. Ele realmente odiava Silvio. Silvio sempre ganhou tudo. Silvio sempre foi superior a ele. Na escola, amigos de escola, amigos de infância. Já na infância, Silvio jogava melhor futebol do que ele. Silvio era titular do time da escola. Ele não passava de terceiro reserva. Era reserva do reserva. Silvio dava uma de protetor dele. Clóvis apanhava de todo moleque. Silvio era batedor. Batia e defendia Clóvis. Nos bailes, Clóvis não conseguia ganhar garota nenhuma. Silvio, que era mais bonito, que dançava melhor, que falava melhor, conquistava dezenas de meninas. E Silvio até arrumava a garota para Clóvis. Meu amigo aqui tá sozinho, você não quer ficar com ele? Clóvis, Silvio gostava dele, mas ele odiava o sucesso do amigo. O amigo que era inteligente, ele era burro. Não era burro, mas não compreendia as lições. Ele não entendia direito. Eu não sou burro. Era meio, sim. Era meio. Silvio, pelo contrário, não estudava e sabia de tudo. Bastava o professor falar, Silvio já entendia. Clóvis, você entendeu, Silvio? Entendi. E explicava para Clóvis. Com o passar do tempo, o período escolar terminou.
eles começaram a trabalhar. Silvio encontrou um ótimo emprego, um belo emprego. Clóvis, um empreguinho, daqueles empreguinhos michurucas, ganhando tostãozinho. Silvio continuou a estudar, trabalhava e estudava e se formou. Se formou advogado. Clóvis não se formou em nada. Clóvis trabalhava e ganhava saláriozinho. Com o passar do tempo, Silvio montou um escritório e convidou o Clóvis para trabalhar com ele uma esmola. Não era esmola. Silvio gostava de Clóvis. Não sabia que Clóvis tinha tantos ciúmes, tanta inveja dele. Tanta inveja. Silvio era um vencedor. Clóvis era um perdedor. Era um perdedor. Clóvis foi trabalhar com Silvio. Fazia de tudo no escritório. Leva isso naquele escritório, faz aquilo, vai pagar essa conta, paga pra mim, vai no banco, leva um recado em casa, faz o seguinte, põe gasolina no meu automóvel. Ele era um menino de recados, mas ganhava bem. Silvio gostava de Clóvis. Silvio gostava de Clóvis. Ele nunca percebeu que Clóvis o odiava. Odiava o seu sucesso, odiava as suas vitórias, odiava a sua felicidade. Silvio era feliz, bem casado, uma esposa que ele gostava, uma casa muito bonita, a casa na qual Silvio morava. Enquanto isso, Clóvis nunca casou. Todos os namoros de Clóvis terminaram em chifre. Todos os namoros de Clóvis terminaram em traição. Não sei o que acontece comigo, toda mulher me trai. Não sei o que acontece comigo, toda mulher me trai. Ele era chato. Silvio, pelo contrário. Silvio era autossuficiente. Era uma pessoa que acreditava em si. Era uma pessoa que ia para frente, que lutava, que tinha seus ideais. Clóvis, ele passava a vida reclamando. Ai, essa chuva que não passa. Ai, esse sol que tá queimando. Ai, essas nuvens que tá tornando o tempo nublado. Ah, o inverno tá chegando. O verão. Só reclamava. E o ódio que ele sentia. Clóvis, ele nem quis acreditar. Clóvis, o perdedor, ele nem quis acreditar. Nossa, aquilo era demais para ele. Um dia, o amigo vencedor, o Dr. Silvio, mandou o Clóvis, o coitadinho, o derrotado, mandou ele levar uns documentos na casa dele. Quem o recebeu foi a mulher do Silvio. Recebeu Clóvis de camisola transparente. Começou a olhar para o Clóvis com aquele olhar de peixe morto, de carneiro mal assado, de porco destemperado. Começou a olhar com aquele olhar de peixe morto para ele. Clóvis entendeu. A mulher do Silvio dando bola para ele. Sentou, deu uma cruzada de perna que apareceu tudo, que não escondeu nada. Naquele dia, ele fez amor com a mulher do amigo, a linda mulher do amigo. Nossa, o amigo que era tudo de bom. A mulher saiu com ele. A vingança. O perdedor se tornava vencedor. Ele se sentiu assim. Quando ele deitou com a mulher, parecia que ele não estava fazendo amor com a mulher, parecia que ele estava com o amigo.
Ele estava se vingando do sucesso do amigo. A partir de então, ele se torna amante toda vez que Silvio mandava Clóvis levar alguma coisa na casa dele, dormia com a mulher do Silvio. Agora estava se sentindo vingado. Outro tinha sucesso, mas era corno. Outro tinha sucesso, mas ele que saía com a mulher dele. Mas e daí? E daí? Ninguém sabia. Todo mundo continuava pensando que Silvio era o vencedor e ele era o perdedor. Todo mundo continuava pensando, o Clóvis vive às custas do Silvio. O Silvio é bonzinho, ajuda o Clóvis. Por dentro ele sabia que estava vingado, dormia com a mulher do amigo. Era uma vingança, mas ninguém sabia. Ninguém sabia. O que adiantava? Todo mundo precisava saber. Principalmente o Silvio precisava saber que não era tão bom, que não era o vencedor. Ele, puxa vida, era bom, mas seria melhor se o Silvio soubesse. Seria melhor se o Silvio descobrisse. Seria a sua vingança, a vingança de tantos anos perdidos, de tantas derrotas na vida. E ele sairia por cima. Mas ninguém nunca iria desconfiar. Ninguém nunca iria desconfiar. Foi por isso que ele se sentindo agora o rei dos reis. Ele, o amigo que era o vencedor, o doutor dono do escritório, o patrão dele, ele dormia com a mulher dele. Mas e daí? E daí? Silvio não sabia. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo que um dia chegou para Silvio e no auge da vingança. Que vingança? Silvio sempre foi amigo dele. Silvio nunca esnobou. Ele chegou, Silvio, você pensa que você é o bom, né? Você pensa que você é o bom. Você é meu patrão. Você é meu protetor, desde pequeno você batia nos meninos que me batiam, você jogava bola no time titular e eu era reserva, você casava com as mulheres mais bonitas, casou com a mulher mais bonita, dançava com as mulheres mais bonitas, namorava com as mulheres mais bonitas e desfilou a sua ladainha. Silvio não estava entendendo, fala o que você quer falar. Por que tanto veneno, por que tanta bronca? Puxa vida, eu só te ajudei na vida, me ajudou como se eu fosse um mendigo. Eu durmo com a tua mulher, tá? Eu durmo com a tua mulher. Ele contou. Silvio não acreditou. Você dorme com a minha mulher? Durmo, quando você me manda lá, eu saio com ela. Eu saio com ela. No auge da raiva, na surpresa, Silvio, que tinha porte de arma, abre a gaveta do escritório, tira o revólver e dá só um tiro. E acerta o peito de Clóvis. Clóvis que caiu. Nem foi socorrido, a pontaria de Silvio era perfeita. Clóvis morreu ali. Quando Silvio contou a história, quase ninguém acreditou. Mas depois, a mulher confirmou. Depois a mulher confirmou. A vingança. Ele dormia com a mulher do amigo. Mas o amigo precisava saber. Precisava ter ciúmes dele como ele tinha ciúmes do amigo. Ele mesmo contou. E novamente perdeu. Só que desta vez, perdeu a vida. Na Record, você ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Foi de repente. Ele lia jornal. A mulher, como sempre, falava, reclamava. A mulher, Matilde,
era realmente uma mulher chata, extremamente chata. Há anos ela martirizava a vida de Aurélio. Aurélio já não suportava mais a mulher, e não suportava em todos os sentidos. Matilde tinha sido uma mulher bonita, mas 20 anos de casamento e 20 anos de casamento sem filhos. Matilde agora havia engordado, era chata, impertinente, mandona. Aurélio, ele era praticamente um escravo dela. Ela mandava e ele obedecia. Cada vez que Aurélio acendia um cigarro, era uma briga em casa. Cada vez que ele acendia um cigarro, e olha, ele para fumar se trancava no banheiro. Para fumar, ele ia para o banheiro, se trancava, depois tentava disfarçar o cheiro, mas a mulher ia e falava em tudo. Em tudo. Aurélio não suportava mais a mulher. E na cama, então, nos momentos íntimos, para ele não era nenhum prazer. Para ele era um grande sacrifício. E mal ele conseguia realizar. Foi um dia que ele lia jornal. Ele estava lendo algo que não tinha nada a ver. Noticiário internacional. E a mulher falando: essa noite não consegui dormir porque você deixou a janela do banheiro aberta por causa do seu cigarro, e depois entrou um pernilongo, e aquele pernilongo ficou me martirizando a noite inteira. Vê se hoje não abre a janela, vê se hoje acha esse pernilongo. Ele lendo o jornal. De repente, ele olhou para a mulher e na mente dele veio aquele desejo. Como ele queria vê-la morta. Ele cansou dela. Ele não aguentava mais. É bem verdade que inúmeras vezes ele até tinha falado em separação, mas ela virava uma leoa. Quando falava em separação, ela virava uma leoa e não daria mesmo. Eles tinham aquele apartamento. Tão somente aquele apartamento, ele vivia com um ordenado pequeno. Se dividido na pensão, não daria para nada. Aurélio, ele carregava realmente uma cruz. Naquele momento, veio aquela ideia para ele. Se Matilde morresse, seria uma dádiva dos céus. Mas Matilde tinha uma saúde de ferro. Comia tudo e de tudo. Cada dia mais gorda. Engordava, comia e falava. Além disso, reclamava. Reclamava de tudo. Sabe aquela pessoa que reclama do vizinho, que reclama do cachorro do vizinho, que reclama do carteiro, do leiteiro, do padeiro, de tudo? Ela era assim. Até por distração, Aurélio começou a imaginar como seria a vida dele sem ela. Ele começou a imaginar como seria excelente a vida dele se Matilde morresse. E se ele a matasse? Mas como? Que adiantava matá-la e ir para a cadeia? Que adiantava matar e depois ficar na cadeia?
não adiantava, a não ser que ele bolasse um plano perfeito. Dia após dia, semana após semana, ele foi corroendo aquela ideia e foi trabalhando na elaboração de um plano perfeito. E apareceu. Era perfeito aquele plano. Era perfeito aquele plano. Matilde era o tipo da mulher que tinha 1000 inimigos. Não era inimigo assim, mas gente que não gostava dela. Ninguém suportava Matilde no prédio. Quando a criançada jogava bola, ela lá de cima ficava xingando, reclamava com o síndico. Fez com que uma senhora velhinha, que tinha um cãozinho de estimação, tivesse que mandar embora o cão, de tanto que ela reclamou, de tanto que ela chamou o síndico para mostrar a lei do prédio. Ela tinha muitos inimigos, mas daí alguém matá-la em uma distância muito grande. Mas se ele estivesse longe da cena do crime, quem sabe? O plano de Aurélio era um plano até que ótimo. Ele bolou o seguinte: uma vez por mês, 2 no máximo. Pelo trabalho dele, ele era técnico de manutenção de uma grande multinacional. E pelo menos uma vez por mês, ele ia ao Rio de Janeiro. Pelo menos uma vez por mês. E ele bolou o seguinte: na próxima estada dele no Rio de Janeiro, ele mataria a mulher. Mas como? Ele estava lá? Não, ele bolou o seguinte: ele comprou passagem, ponte aérea, ida e volta. Ele saiu de São Paulo no final da tarde. Ele tinha compromisso no Rio. Ele tinha compromisso no Rio só no dia seguinte por volta de 10 horas da manhã. Ele chegou no Rio de Janeiro e já tinha tudo preparado. Ele foi para o quarto, ele tinha um disfarce. Ele se vestiu de mulher e saiu do hotel. Ao sair do hotel, ele toma um táxi, vai até o aeroporto, toma um avião vestido de mulher para São Paulo, chega aqui em São Paulo vestido de mulher e vai até o apartamento dele. Chegando no apartamento dele, só que antes de sair do hotel, ele pediu para acordá-lo às 7h30 da manhã. Ele pediu para acordá-lo às 7h30 da manhã. Ele estava cansado e ia dormir. Ele chegou em São Paulo e matar a mulher não foi difícil. Matar a mulher não foi difícil. Ele havia comprado outra passagem em nome de mulher para a volta para o Rio de Janeiro. Ele chegou, tomou o último avião, entrou disfarçado no hotel. Por volta de 1h da manhã, ele pediu um lanche no quarto, reiterou o pedido para que o acordassem às 7h30 da manhã. Enquanto isso, só no dia seguinte, o corpo de Matilde foi encontrado. Aurélio foi informado lá. A empregada chegou, encontrou o corpo, chamou a polícia. Ligaram para ele, ele foi. E ao chegar no aeroporto, a polícia já o esperava. Ele foi pego e autuado em flagrante. Em que ele errou? Quando ele matou, ele deixou cair a outra passagem de avião.
e ficou no local do crime. Como ele poderia ter ido para o Rio de Janeiro e ter, certo, a passagem ficado ali? O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E olha que o plano era perfeito, quase perfeito.